Bom, gente, a gente já tem aprendido muito nessa nossa revista sobre algumas pessoas, alguns homens que foram exemplos na fé. Ou seja, eles eram pessoas que pregavam a mensagem do evangelho e por causa disso eles eram perseguidos, eles sofriam perseguição. E eles mostraram, assim como teve uma aula atrás, que eles eram fiéis até a morte. Alguns morreram, alguns continuaram vivendo, mas eles arriscaram a vida para pregar a mensagem do evangelho. Mas o que é essa mensagem do Evangelho? O que significa Evangelho? Para que serve? Qual o objetivo do Evangelho? Isso é que a gente vai aprender na aula de hoje. Bom, nossa aula de hoje chama Jesus está voltando, a lição de número 14. É a nossa última lição da nossa revista. Primeiro vamos começar basicamente. O que é o Evangelho? Evangelho significa do grego boas novas. Boas novas, o que são boas novas? São boas notícias. Uma boa notícia, resumindo, praticamente. Mas o que é essa boa notícia ou quais são essas boas notícias? Ela resume praticamente a história de Jesus, o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, o seu sacrifício na cruz para apenas por ele nós sermos salvos. Mas o que é isso? A gente vai ver agora. Por que apenas por meio de Jesus nós podemos ser salvos? Bom, a gente crê que Jesus é o Filho de Deus. E por ele ser Filho de Deus, ele não tem pecado algum. E por ele não ter pecado algum, quando ele morreu na cruz em nosso lugar, ele foi julgado em nosso lugar. Porque nós todos temos pecado, isso a gente já sabe. Todos nós temos nossas coisas ruins que nós fazemos, a gente faz atitudes más, a gente mente às vezes, a gente faz diversas coisas que são ruins. E nós sabemos que isso está na nossa natureza. Porém, Jesus, por ser filho de Deus, ele não tem isso. Ele não tem pecado. E por isso, quando ele foi julgado na cruz em nosso lugar, ele limpou os nossos pecados. Os nossos pecados foram para ele e foram limpos por meio dele. Por isso que apenas, somente por Jesus, nós podemos ser salvos. Só uma coisa, gente, se tiver alguma dúvida, anota em algum lugar, porque no final da aula eu vou abrir para a gente poder fazer umas dúvidas, tá bom? Vamos ler juntos Atos 1, 6 a 11. Ele está escrito aqui, tá bom, gente? Então, eu vou ler e vocês ouvem, ok? Começando. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu nos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Bom, gente, eu vou dar uma explicada nesse texto, porque ele é um pouquinho complicado. Primeiro, contexto. Ele acontece após a morte de Jesus e ele ter ressuscitado. Depois dele ter ressuscitado, ele ficou algum tempo com seus discípulos. E foi nesse momento, estando com eles, que eles fizeram essa pergunta para o Senhor. Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino de Israel? O que é isso? O que é restaurar o reino de Israel? É o seguinte, eles estão perguntando, esse reino de Israel significa o céu, o paraíso. Eles querem saber quando. Ele quer saber quando que será o momento onde eles poderão ir para o céu, para o paraíso, onde eles não terão mais tribulação, não terão mais pecado, mas estão limpos. Então Jesus responde: Não vos compete conhecer o tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que isso significa? Ele disse que isso faz parte dos planos de Deus, que não vos compete conhecer, traduzindo mais ou menos para o que a gente falaria hoje em dia, não parece meio grosseiro, mas é praticamente isso. Não é do seu interesse, não é
Não vos compete, como eu posso traduzir isso aqui? Não vos compete. Não, mas é muito grosseiro falar desse jeito. Não compete, não é para você, não é para, por exemplo, para o seu alcance. Não te interessa, não te interessa. Não te interessa, mais ou menos assim. Eu não queria usar porque a gente usa hoje em dia como uma forma meio grosseira de falar. Mas praticamente foi isso que ele quis dizer. Que Sim. o plano de Deus é exclusivo de Deus e não para nós sabermos. Logo em seguida ele diz: mas vós receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dessas palavras foi Jesus elevado às alturas. À vista deles, uma nuvem o encobriu nos seus olhos. Olha que coisa bacana. Depois de Jesus ter falado isso, ele foi levantado ao céu e uma nuvem cobriu, que aí ninguém mais conseguiu ver ele. E aqui logo em seguida a gente vê que dois varões, vestidos de branco se puseram ao lado deles. O que é isso? Caso vocês não saibam, varões naquela época era usado para falar, era uma palavra que eles usavam para falar homens. Homens vestidos de branco. E nesse caso está se referindo a anjos. São anjos do Senhor que estavam ao lado deles. Eles disseram: por que vocês estão olhando para as alturas? Já que os discípulos estavam olhando para o céu e não viam mais o Senhor, que já havia sumido entre as nuvens. E eles dizem: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. O que ele disse? Que da mesma forma que ele subiu, ele irá voltar. Ele irá buscar a gente e nos levar ao céu, ao paraíso. É isso que significa. Devemos pregar o evangelho. Nós vimos lá em Atos 1:8 que nós recebemos uma ordem de Jesus. Eu coloquei ali o trecho em específico que fala isso. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Vê que ele usa a palavra sereis, ou seja, vocês vão ser. Ele não está falando, se der, façam. Ele está falando, vocês serão, sereis minhas testemunhas. Ou seja, nós temos que testemunhar para os outros, falar dos outros, da mensagem do Evangelho, as boas novas de Jesus. Mas não só isso, ele também nos deu uma promessa. Essa promessa está nesse trecho do mesmo versículo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. Quando a gente está pregando o Evangelho, ensinando para as pessoas de Jesus, o que faz com que as pessoas se convertam não é a gente, mas sim o Espírito Santo. Esse é o poder que a gente recebeu. O Espírito Santo é o que converte o coração das pessoas, e não a gente. Porque se dependesse da gente, a gente estava todo mundo perdido. Praticamente assim. Essa foi boa. A promessa da volta de Jesus. Não apenas como os anjos haviam falado naquele versículo que Jesus voltaria, mas a Bíblia em vários momentos fala da promessa da volta de Jesus. Um deles está em João 14, 2 e 3. Vamos dar uma olhada aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, esteja vós também. Certo, beleza. O que está falando aqui? Na casa de meu pai há muitas moradas. O que isso significa? Bom, isso aí quem está falando é Jesus. Quando ele diz na casa do meu pai, ele está falando do céu, do paraíso. Quando ele diz que há muitas moradas, há muitas casas, há muitos lugares para a gente habitar. Desculpa, gente. E ainda disse, se não fosse desse jeito, eu não teria dito. Ou seja, ele está afirmando, se eu estou falando, é porque tem. Existe lugar no céu para a gente. E quando esse lugar estiver preparado, quando estiver tudo pronto, eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, quando esses lugares estiverem prontos, Jesus irá voltar e nos buscar para que nós estejamos ao lado dele, junto dele. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ler agora juntos, Mateus 24, 29 a 31. Eu não tô com a minha Bíblia. Não tem problema, tá aqui. Você pode ler no computador. No computador. Ah, tá. Beleza? Isso aqui é mais complicado, tá, gente?
porque ele é uma profecia. As profecias são aquilo que falam o que vai acontecer no futuro. E por isso vocês vão ver que vai ser bem complicado. Começando, 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Bom, tem muita coisa falando aqui nessa profecia, mas eu quero dar ênfase no que foi dito a partir do versículo 30. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos na terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. O que está falando aqui? Aqui está falando da volta de Jesus. Lembrando que isso é um tempo futuro. Nós não sabemos ao certo, porque faz parte do tempo de Deus, quando Jesus vai voltar, mas nós sabemos que em breve ele voltará. Está falando da volta de Jesus. E que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. O que é isso? Quando as pessoas virem Jesus descendo do céu, elas vão lembrar do pecado, eles vão ver, gente, esse Jesus, aquele que eu deveria ter seguido, que por algum motivo talvez eu não tenha seguido. Ou eles verão e falar, esse Jesus, se arrependerão do seu pecado e reconhecerão ele como Senhor da vida deles. E com poder e com muita glória, e enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que está falando aqui? Que está falando que ele enviará os seus anjos para buscar os seus escolhidos, aqueles que creem em Jesus dos quatro ventos. Isso significa os quatro lados do mundo, ou seja, o mundo inteiro. De uma a outra extremidade do céu, a mesma coisa. Ele vai buscar todos aqueles que são os escolhidos. Mas, então como que será a volta de Jesus? Como eu já havia falado, nós não sabemos quando, mas sabemos como. Sabemos que ele voltará do céu da mesma forma que ele subiu. Ele descerá das nuvens e buscará aqueles, para buscar a sua igreja. Mas quem que será salvo? Quem que são esses escolhidos que está escrito lá na passagem? Somos todos nós? Isso é importante, tá bom, gente? Não, não são todos. São aqueles que verdadeiramente creem no Evangelho. Lembrando que o Evangelho é o quê? É a vida de Jesus. É o nascimento dele, que ele é o Filho de Deus, ele é 100% homem e 100% Deus. E que ele morreu na cruz, sem pecado algum, para nos salvar. O nosso pecado foi para ele e foi julgado por ele. E só por ele nós seremos salvos. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, com isso, eu tenho uma pergunta. E você? Você crê no Evangelho? Você crê que Jesus nasceu Filho de Deus, morreu na cruz para nos salvar? A sua vida já foi transformada assim como a vida de Paulo? Vocês lembram da vida de Paulo, gente? Que ele andando, ele estava no cavalo e caiu do cavalo. Ele perseguia, né? Com licença. É que eu tô falando do negócio do cavalo. Ah. O famoso negócio do cavalo, que todo mundo fala que Paulo caiu de um cavalo, só que em nenhum momento fala que ele caiu de um cavalo. Ele viu Jesus, Jesus, ele teve a sua vida transformada, que em um momento ele era um perseguidor e logo depois ele foi um grande pregador do Evangelho. Eu acho que tem uma história, né, que vocês contaram, que ele estava lá em Jerusalém, né, e daí ele deu a maior volta praticamente para só ir pregar em todas as cidades. Isso mesmo. Eu acho que eu já ouvi. Então ele, de um perseguidor, se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. A vida dele foi transformada. Então, gente, vamos andar para a conclusão. Tem 3 perguntas e respostas que eu gostaria de ter nessa conclusão. A primeira é, o que é o Evangelho? Vocês já devem saber agora o que significa boas novas e o que é essa boa nova. O nascimento de Jesus, Filho de Deus, a morte dele na cruz em nosso lugar. Segunda coisa. E a ressurreição.
E essa ressurreição, exatamente. Exatamente. E a segunda coisa, por que devemos pregar o evangelho? Porque é uma ordem de Deus, assim como está escrito aqui. Vai acabar, Mirim. Não, ainda faltam 10 minutos. Ainda faltam 10 minutos. Ah, tá. É porque aparece assim, a Mirim vai acabar em 3, 3, 2, 1. Isso. Como Ah, se 40 porque- minutos. Não vai acabar. É. Vai acabar, vai fazer 3, 2, 1. Tá. E, Se acabar, a gente volta depois. exatamente. Tá bom. Pra mim apareceu Por que aqui um devemos obedecer, por que devemos pregar a mensagem do evangelho? Porque é uma ordem de Deus. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Ou seja, temos que ser testemunhas de Deus, temos que Isso aí. contar o evangelho a todo o mundo, todo lugar. E a terceira e última pergunta é: qual o objetivo do evangelho? É a nossa salvação. Todos aqueles que creem no evangelho verdadeiramente serão salvos, irão estar com Deus, ao lado de Deus. Então, gente, o mais importante agora é: você crê no evangelho? Você verdadeiramente crê? Essa é a maior pergunta. Essas não precisam responder. Essas vocês têm que estar com ela dentro do seu coração. Vocês têm que perguntar a ela diariamente. Você crê no evangelho? Se não crerem, gente, se por algum motivo vocês não creem, leiam a Bíblia, orem a Deus, continuem buscando. Quanto mais você buscar, mais você vai crer no evangelho.